Estamos começando mais um BradoCast, o podcast oficial de Caxias do Sul. Estamos aqui com quem hoje? Hoje estamos aqui com o Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem? É um prazer te receber e, assim, já vamos começar de disparada, né? Nossa. Hoje é sem enrolação, Então vamos bora. direto. Ronaldo, tu é um advogado. Aparentemente, já conversamos há 12 anos. Então, assim, não é qualquer advogado, tem muita experiência. Eu imagino que já trabalhou em diversas áreas, já experimentou um pouco de tudo. O que te fez chegar até aqui? Então, é uma longa história. Né? Eu vou tentar sintetizar ela para explicar para vocês. Desde criança, eu gostava muito de ler e gostava de história também. Legal. E na época também do ensino médio, eu comecei a me descobrir e também a parte do direito, né? Porque na época não tinha uma matéria sobre isso. Então eu gostava muito de português e de história. Legal. E comecei a me identificar com essas matérias. E no decorrer do tempo, a minha família, por situações particulares, precisava de advogados. Então uma vizinha, que é a minha mentora até hoje, eu me espelho muito nela. E trocava muita ideia com ela na época, conversava com ela. E quando ela fazia as consultas, geralmente era na casa dos meus pais, eu sempre prestava atenção. E eu ficava me imaginando no lugar da pessoa, como ia atender clientes, como seria buscar esses desafios na área jurídica. Legal. Então isso fez com que eu buscasse entender um pouco mais sobre o direito, sobre a advocacia, porque até então não fazia ideia. Porque na época do ensino médio, a gente tem várias matérias, naquela época, né, que eu estudei, isso eu finalizei em 2003. 2003. 2013 finalizei o ensino médio e eu pude me identificar. Eu disse, não, eu vou prestar vestibular para direito, ciências jurídicas. Então foi a partir disso que eu comecei a me identificar mais com o direito, né? Com as experiências da minha colega hoje. Hoje é colega, né? Exatamente. Se espelhou muito, é mentora. Mas isso é importante, né? Ter a pessoa que te inspira, que te move e justamente numa área que você já gostava. Então tu parte aí a gostar ainda mais dela, né? E aprender a cada momento que ela fala. O teu interesse surgiu por gostar, por ter uma certa inspiração próxima, né? E por uma necessidade também da família. Exatamente. Foi com essa experiência da necessidade da família que fez... Poxa, eu posso ajudar eles também de alguma forma no futuro. Eu já me imaginava, se a família precisar de mim na área jurídica, por que não? Por que não? Então isso me criou um gás, digamos assim, para buscar esse interesse e começar a estudar. E ajudou? Ajudou Olha muito. só. Ajudou. Olha só. Fica a dica aí, né? Pra quem tá procurando ser advogado, realmente ajuda. E tu percebeu muito pra notar que ajuda? Porque eu imagino que tu chega no direito, começa a faculdade, é bem diferente do que tu imagina que é, né? Exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Porque assim, na faculdade, na universidade, nós temos a teoria, né? Que é bem diferente da prática. Porém, no decorrer da minha trajetória profissional, eu consegui aliar os estágios jurídicos com os estudos. Então, lá no início, em 2004, eu comecei a estudar Direito e eu pude ter a oportunidade de fazer estágio na OAB, na Justiça do Trabalho em Bento Gonçalves. Isso com quantos anos? 18. 18. Com 18 anos. Legal. Baita oportunidade. E aí fiquei por uns 6 meses e depois eu consegui um outro estágio no Fórum de Garibaldi. Fiquei por 1 ano, mais ou menos, aprendendo muitas coisas. Na época não existia processo digital, ainda era processos físicos, né? Diferente de hoje. Bem diferente. E depois eu tive a oportunidade de fazer um outro estágio em Farroupilha, no gabinete do juiz e também na vara judicial na época. E depois eu fui chamado para fazer estágio num escritório de advocacia em Bento Gonçalves. Nossa. No qual eu fiquei por 2 anos. 2 anos. Então, eu, digamos assim, fiquei dos 2 lados do balcão, né? Eu atendia advogados no fórum. No fórum. E depois eu passei a trabalhar no escritório. Com advogados. E eu passei a ser atendido pelos funcionários do fórum. Legal. E ao mesmo tempo estudando e unindo a prática com os estudos. Sim. E isso fez com que eu brilhasse ainda mais os meus olhos. Não, estou no caminho certo. Porque muitas pessoas falam, lá pelo 2º, 3º semestre da faculdade, você pode desistir do curso. Muitas pessoas, alguns colegas meus, começaram e desistiram. Foram para outras áreas. Sim. E não é errado isso, é porque a pessoa não se identificou.
Então, eu acredito que, principalmente, a profissão de advogado tem que estar no sangue da pessoa. E tu descobre isso, muitas vezes, com as experiências do passado e aplicando na prática realmente aquilo que tu quer fazer. É importante isso que tu falou de trocar o curso, não é errado, até porque pode ser que tu tivesse trocado se tu não tivesse as experiências práticas, né? Se tu não tivesse tido aquilo ali, todos os trabalhos que tu teve, talvez tu fosse uma dessas pessoas que trocasse. Exatamente. Então isso é importante. E hoje, em que áreas tu atua na advocacia? Eu vou contar um pouquinho da minha história para chegar nas áreas. Vamos chegar Show. lá. Tá. Quando eu me formei em 2009, naquela oportunidade, eu tinha passado num concurso público. Porque quando eu estudava e fazia estágios, gostava muito de fazer concurso público também. Que é uma outra dica que eu digo para quem estuda direito, dá para seguir a área dos concursos públicos. Interessante. E em 2009 eu fui chamado num concurso público, na prefeitura de Garibaldi. Legal. Um pouco lá, um pouco cá. Exatamente. Rodou a Serra Gaúcha só nessas. Tá bem regionalizado, né? E aí a função, o cargo era escriturário. E eu escolhi naquela oportunidade trabalhar na Secretaria da Fazenda com tributos. Cobrando a inadimplência e vinculado à Procuradoria do município. Com os processos judiciais. Já me ligando na questão jurídica, né? Fiquei 1 ano e meio. Foi uma oportunidade muito bacana como servidor público. E aí, quando eu me formei final de 2009, dezembro, logo após passei na prova da OAB, pedi a própria exoneração do concurso para poder advogar. Então, eu comecei a advogar por um escritório de Carlos Barbosa, uma outra cidade da Serra. Fiquei por 4 anos e meio, tive uma experiência muito bacana, muito show, os colegas. Depois, eu voltei a trabalhar no escritório que eu fiz estágio em Milton Gonçalves. Voltei para o escritório, onde estagiei. Fiquei por 3 anos. Foi uma outra oportunidade muito bacana, atendendo clientes, pessoas físicas, pessoas jurídicas, principalmente empresas aqui da região da Serra. E em 2018, eu tive uma transição na minha carreira. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar internamente numa instituição financeira. Eu decidi, já atuei nos escritórios como advogado por 8 anos. Vou me dar essa experiência, digamos assim, de advogar internamente. Legal. Né? Então, eu passei a trabalhar na instituição financeira 4 anos e meio. Na parte da questão da gestão dos processos extrajudiciais e judiciais. Mais o compliance da instituição financeira. Foi uma experiência também muito bacana, show de bola. Quando chegou a pandemia, 2020, eu comecei a fomentar aquela questão do meu pai, que me falou lá em 2009, Ronaldo, tu tem que ter o teu negócio. Então, a pandemia acabou me transformando por esse lado também de empreendedor. E aí, no ano passado, agosto do ano passado, conversando com o pessoal da instituição financeira, eu decidi sair e montar meu negócio. Montar teu negócio. Né? Eu digo, não foi fácil, porque gosto ainda da instituição financeira, mas ela me gerou oportunidades. Né? Eu sempre agradeço, isso é uma dica para todo mundo. Onde você está, é sempre bom sair de portas abertas. Né? Porque a gente sempre acaba conhecendo as pessoas. O dia de manhã, a gente pode voltar a falar com essas pessoas. Né? Isso é bem importante. E aí, então, eu tenho hoje o meu escritório digital. Né? E ele vai fazer mais ou menos 8 meses que eu estou empreendendo como advogado. E para mim está sendo muito desafiador. Logo nasce. Logo nasce. Que legal. E assim, esse teu instinto de querer ser empreendedor, começou na pandemia, começou na faculdade ou foi bem recente? Foi um estalo na tua cabeça de vou empreender? Então, eu vou te dizer que na época que o meu pai falou em 2009, ele teve a visão do empreendedor. Eu não tinha visão do empreendedor. Ele plantou uma sementinha na minha cabeça. Ronaldo, vai pensando que tu tem que ter o teu negócio. E eu, pai, deixa eu trabalhar pro escritório. Sabe, naquela época eu não tinha uma visão do empreendedor. Olha como é diferente. Tu tava fazendo o caminho reverso do pai. Pois normalmente o pai diz, não, busca nisso. estabilidade, faz um concurso. O filho, não, eu quero empreender. Aqui foi o contrário. Vai empreender? Não, vou trabalhar num negócio tranquilo. Olha que loucura. Exatamente. Bem diferente. Exato. E aí, com o passar do tempo, principalmente na pandemia, que aquela sementinha que meu pai plantou na minha cabeça começou a crescer, digamos assim. E eu fui percebendo a necessidade, eu tô com 37 anos hoje, de ter o meu negócio.
né? Ao mesmo tempo, é muito desafiador isso, porque para e pensa. Você está trabalhando com CLT, por exemplo. Você tem o teu salário certinho, você tem as tuas férias, 13º, enfim, os demais direitos, benefícios. E aí, a partir que você começa a empreender, você não tem mais isso. Perdeu. Né? Mas, ao mesmo tempo, é uma vontade, né, de ter o seu negócio e poder trabalhar no que a gente ama. Então, isso ao mesmo tempo que é desafiador, é uma coisa que as pessoas que buscam empreender, elas têm que ser felizes no que faz também. Então, tem que ser uma coisa muito pessoal e profissional ao mesmo tempo. Sim. Porque se você faz o que gosta, tudo tende a dar certo, né? Sim. As chances de dar certo é maior, né? Principalmente empreendendo. E, assim, empreender, tendo uma carreira profissional já bem encaminhada, né? Eu imagino que a tua já estava bem encaminhada, muitas experiências duradouras, né? Então, foi uma decisão difícil, querendo ou não, né? Foi uma decisão que, assim, vou ter que abrir mão de tudo isso. Exatamente. E começar a empreender no ramo de advocacia, começa com 0 clientes. 0 clientes. Talvez comece ali com a família, talvez comece com o amigo que está com um probleminha, daí já te dá uma startada assim melhor. Mas normalmente é com 0. E como que faz para começar a crescer a base, crescer os clientes, tornar relevante o teu negócio na área de advocacia? Então, hoje a gente está no mundo digital. Né? Então, a gente tem que ter uma identidade visual digital importante. Ela não vai te trazer, digamos, clientes de uma certa forma do dia para a noite. Mas é importante começar por aí. Ter uma identidade visual é muito importante. Ter um logotipo, a marca, o teu nome no mercado. E a partir disso você começa a buscar clientes. Como você falou, começa com a família, alguns amigos. Né? E nessas experiências passadas que eu tive, alguns clientes ficaram comigo. Então, eu já tenho alguns clientes que já do passado ficaram comigo, digamos assim. Já tinha um relacionamento e acabaram aderindo. E a partir desse relacionamento, dessas conexões do passado, os clientes acabam indicando outros clientes. Então, isso é bem bacana, porque quando você mostra confiança para o cliente e segurança também, o cliente acaba indicando para outros clientes. Né? Claro que empreender não é do dia para a noite que vai surgir vários clientes. É uma construção. É uma construção. E tem que ser muito resistente e gostar muito da profissão de advocacia para poder continuar a evoluir, sabe? Eu imagino que no empreendimento de um advogado, na área de advocacia, é similar à faculdade. É similar à universidade, onde no primeiro, segundo, terceiro semestre, tu acaba desistindo. A maioria das pessoas, grande parte das pessoas acaba desistindo. Imagino que empreender seja um desafio, se não maior, né? Exatamente, bem maior, porque eu digo empreender, como advogado, eu digo não inicial, como eu já tenho 12 anos de profissão, mas empreender de uma forma diferente. Ter o seu próprio negócio. E como eu falei, é muito desafiador, e ao mesmo tempo me faz brilhar os olhos. Né? A gente passa por situações, eu digo, com medo. É um medo racional, digamos assim, né? Todo empreendedor tem esse medo. Mas, ao mesmo tempo, os desafios de advogar, fazer a parte operacional, prospectar clientes, cuidar da rede social, cuidar do financeiro, isso tudo você vai ter que reaprender, aprender para poder mostrar confiança e segurança para o cliente. Então, isso é uma estrutura que, se você gosta, você consegue e tudo tem a dar certo. E principalmente num negócio pequeno, né? Porque quando o teu negócio é pequeno, tu é o faz tudo. Tu é o estagiário da tua empresa. Tu tem que fazer tudo. Tu tem que fazer financeiro, futuramente RH, tu tem que fazer... enfim, todos os setores que existe uma empresa de advocacia e outros também... precisa fazer, essa função é tua. Então o desafio acaba sendo maior ainda. E aí que se mostra importante tu ter a persistência, ter determinação e ter excelência no que faz. Porque é isso que vai te diferenciar de outros escritórios, sejam eles digitais ou físicos, né? Tu comentou ali sobre ser o faz tudo, né? E todos os processos da empresa, mas eu queria pedir para ti, na parte de vendas da tua empresa, que é tu também que faz. Como foi para ti se vender?
Porque no momento que tu tá representando a tua empresa é tu tá se vendendo, né? Exato. Foi muito difícil pra ti? Foi fácil? Como é que foi isso? Eu digo, tá ainda sendo uma experiência, não é fácil. Por exemplo, de fazer vídeos na internet, porque a partir da pandemia a própria OAB liberou essa oportunidade de os advogados estarem na mídia digital também. Claro, obedecendo o estatuto, a questão de ética profissional também. Sim. Mas a questão de se vender eu digo assim, não é complicado. Tu aprende com a vida, sabe? Então, nas experiências anteriores que eu tive, principalmente nos escritórios, eu pude estar junto com profissionais que faziam essa parte de vendas. E aí tu sempre extrai algo positivo e tu aplica depois na tua vida. Então isso é muito importante. Então com essa base que eu tive de experiência, eu acredito que me proporcionou a ter melhor venda, digamos assim, para não começar do zero. Né? Ela me deu oportunidades. Te deu uma expertise maior. Exato. Uma bagagem. Na hora de abrir o teu negócio, bagagem, né? Legal. Claro que é desafiador e ao mesmo tempo tem situações que tem que aprender, né? Tem que buscar. E outra coisa, ser advogado tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando. Isso é muito importante. Porque não tem como só ter estudado na faculdade e não ter mais estudado depois. Né? Porque as leis estão sempre em mudanças, surgem questões novas a todo momento. Tu me corrige, por favor, mas eu acho que existe o dado de que no Brasil são 55 projetos de leis, projetos, enfim, por dia. Tem um dado desses aqui no Brasil. E é impressionante esse número, né? Seja ele verdade, seja ele aproximado, seja ele maior. Mesmo assim, é impressionante isso, né? E se um advogado não está atualizado constantemente, eu imagino o trabalho que deve ser, porque hoje não adianta mais ir ali na biblioteca, pegar um livro para ler as leis, porque aquele livro já é de 2010. Sim. Exatamente. Metade daquilo não existe e dobrou o tamanho de leis, né? Você compra um livro hoje, daqui 6 meses já mudou a lei. Mais, né? Não, exatamente. Tá, e voltando agora para tua área, para o teu ramo, o que é o direito digital? Bom, o direito digital, vamos dizer que ele começou a nascer lá na década de 90, quando surgiu a internet. Né? Vamos dizer que é a Web 1. Né? Depois tem a Web 2, que são as redes sociais, e a Web 3, que estamos vivendo nessa transição de criptoativos, tecnologia blockchain. Então, o direito digital ele surgiu, no meu entendimento, a partir da necessidade do crescimento das tecnologias, para regulamentar a questão da tecnologia e a sua utilização para as pessoas. Então, o direito digital ele é um ramo do direito e, na minha visão, ele abarca todas as demais áreas do direito. Por exemplo, a parte do direito imobiliário envolve direito digital, a parte do direito bancário envolve direito digital. Então, ele é conectado com essas demais áreas e ele vem para regulamentar os avanços da tecnologia, que muita coisa ainda não tem regulação no Brasil e até no exterior. Né? Então, por isso que é desafiador. Nós, como advogados, nós acabamos criando jurisprudência, que são as decisões dos juízes, né? E a gente acaba, muitas vezes, buscando auxiliar o cliente, buscar segurança para o cliente numa melhor legislação. Talvez nem exista essa legislação. Nós temos que buscar e auxiliar o cliente de alguma forma para trazer segurança para ele. Sim. É interessante isso que tu falou que abrange tudo, né? O direito digital, eu encaixo até na área que eu trabalho, né? Que eu trabalho no marketing. E existe hoje o marketing digital, que nada mais é do que o marketing aplicado no digital. Então, tudo que é tratado no marketing digital é tratado no marketing tradicional. A questão do sentimento, a questão dos gatilhos, a questão daquilo que faz sentir isso, das cores. Tudo é isso. E o direito digital tem a mesma faceta, digamos assim, né? De ser o direito, mas para o âmbito digital. Né? E agora eu te pergunto, quando foi que tu conheceu o direito digital e tu se interessou pela área? Então, boa pergunta e é curiosa até a resposta, porque novamente volto a falar da pandemia. Com a pandemia, eu resolvi fazer uma especialização em direito digital, online. Né? Ó, já estava aplicando lá, na hora já estava no digital. E aí, com essa especialização, eu me identifiquei ainda mais com o direito digital.
né? Buscando entender as legislações que existem até então, uma delas é a LGPD, né? Que surgiu em 2018 e passou a ter aplicação a partir de 2020. E a partir disso eu pude conectar a experiência do digital, do dia a dia, porque muita coisa que a gente faz a gente nem percebe que está envolvendo o digital, não só o direito digital, como o marketing digital que você falou, né? Então isso fez também me brilhar os olhos e dizer, é uma área interessante para atuar. Sabe? E como eu falei, nas minhas áreas de atuação principais, que é direito bancário, direito imobiliário e empresarial voltado a contratos, e também direito médico, que é o TU, todas essas áreas precisam do direito digital para se desenvolver. Eu vejo isso muito com os clientes, sabe? E o direito digital, ele acaba sendo mais complexo que o direito convencional? Então, muitas vezes não existe legislação própria. Por isso da complexidade. Vamos aplicar uma lei do direito civil voltada para aplicar no direito digital. Uma legislação penal pode ser aplicada a algum fato, algum delito que envolve direito digital. Sim. Então, como ele não tem ainda uma legislação própria, como as demais, os ramos do direito, ele se busca alternativas para ser aplicado no direito digital. Claro que a construção, a legislação, ela está se adaptando. Sim. Né? Tem muitos projetos de lei ainda em andamento, mas precisa ainda muito de uma regulação própria para poder dar mais segurança no direito digital. Então, por isso que eu amo o direito. A gente tem que estudar, sempre se desafiar, buscar alternativas para o cliente para dar a maior segurança para ele. E não é cansativo? Se tu gosta, não é cansativo. Legal, eu digo boa isso. resposta. Sabe por quê? Às vezes tem final de semana, tem que ficar à noite, ou tem que fazer audiências à noite também, ou atender um cliente fora do horário. Não, quando tu ama o que tu faz, não é cansativo. Não é cansativo. Não é cansativo, exatamente. Legal. E tu nunca pensou em desistir? Não, sabe que não. Eu digo, eu sinto que está no meu sangue ser advogado. Que legal. Essas experiências que eu já passei trabalhando como advogado em escritórios, 2 escritórios e na instituição financeira, me fortificou. Fez dizer, o Ronaldo Emer é o advogado que quer ser e continuar sendo advogado. Legal. E agora empreendendo, né? Empreendendo, exatamente. E tu... Pode, por favor. Por favor. Tu falou antes um termo ali interessante que é LGPD. O que seria LGPD? Bom, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Essa lei ela surgiu em 2018 e foi dado, digamos assim, 2 anos para as empresas se adaptarem. E ela visa resguardar os direitos dos dados pessoais, da utilização, do uso e do armazenamento dos dados pessoais dos consumidores. Né? Exemplo, o RG, o nome, o endereço, e-mail. Então, as empresas passaram a ter que se adaptar no momento de coletar o dado dos consumidores. Né? Até por uma questão envolvendo o direito digital de evitar vazamento de dados, por exemplo. Então, todas as empresas têm que estar adaptadas com essa legislação para mitigar os riscos. E também tem a questão das penalidades, né? A lei, ela aplica uma multa até de 2% do faturamento da empresa, limitada a 50 milhões. Então, é um valor bem alto. E até vários juristas, na época, questionavam, será que essa lei vai valer, vai ter prática isso na vida real? Eu vejo que sim, que ela está sendo implementada, já foi implementada, está sendo implementada e as empresas têm que se adaptar. E é um nicho dentro do direito digital que oportuniza oportunidades, digamos assim, estou repetindo a palavra, né, para os advogados, para aplicar geralmente nos contratos. Eu vejo ela como essencial hoje. É uma das legislações que veio no direito digital para dar maior segurança para os consumidores e também para as empresas. Legal. E assim, como é que funciona na prática a justiça digital? Vou chamar assim. Porque alguns anos atrás, 20, 30, 40 anos atrás, o advogado era aquele cara que, não digo que hoje não seja assim também, tá? Mas o advogado é aquele cara que estava com terno preto, ia até o cliente, fechava um contrato com aquela empresa, com aquele negócio, bem nível de Suits, né? Sério. Olha, quem assistiu a série vai se identificar aí. E assim, vai no tribunal, fala com o juiz. Aqui no Brasil não é tão comum os jurados, né? Mas ainda tem. Como que é isso na prática no digital?
Então, volto a falar de novo da pandemia, que eu acho que foi uma transformação na sociedade, principalmente para os advogados. Eu lembro, em 2010, quando eu comecei a advogar, usava gravata. Não que hoje não é usado gravata. É usado também, né, para audiência, mas se tornou mais informal. Informal no sentido de ser chamado de doutor, por exemplo. Né? É uma questão de respeito também, né? Mas a questão digital, ela transformou. Porque com a pandemia, os processos físicos, né, surgiu uma legislação rápida, digamos assim, de transformar o que era físico em digital para a justiça não parar. Porque é o direito do cidadão ter a justiça. Como é que agora, com a pandemia, vai deixar de julgar os processos, de atender uma necessidade urgente, por exemplo, de um direito à saúde? Então, a sociedade viu a necessidade, principalmente na área jurídica, de se adaptar, se amoldar e se tornar digital. E, ao mesmo tempo, nós, advogados, tivemos que nos adaptar. Né? Ou ter 2 telas de computador, que ajuda muito hoje em dia, né? A necessidade de ter um programa que possa armazenar os dados para proteger os clientes, né? E a questão das audiências virtuais, digitais, também foi uma facilidade, no meu entendimento, que ao mesmo tempo aproxima as pessoas, mas ao mesmo tempo também não afasta. Tá? Então, essa questão do digital, ela transformou, no meu entendimento, a partir da pandemia. Claro que antes já tinha estudos, se buscava alternativas. Por exemplo, imagina em 2010, publicou um despacho numa comarca, vou dizer aqui, Lagoa Vermelha. Antigamente tinha que ir até a comarca, pegar cópia do processo ou pedir cópia para a OAB para conseguir acesso ao despacho para ser intimado. Hoje não, é tudo pela internet. Então isso facilita muito o trabalho, mas ao mesmo tempo que facilita, traz mais trabalho. Sim, mais trabalho. Consequentemente traz mais... acaba sendo mais complexo, né? Exatamente. E tu não vê que, assim, o digital facilitou muito e complexou as coisas, né? Mas tu não vê que ainda os processos físicos que hoje são ainda obrigatórios, que são ainda essenciais, tu não acha que isso atrasa o digital? Dou exemplo de, por exemplo, quando uma empresa tem que fazer cópia de algum contrato que não seja digital ainda, ela precisa fazer uma cópia autenticada. Então tem que ir no cartório, fazer toda a cópia de todo o documento autenticado, presencialmente ali, o sócio, o representante. Tu não vê que isso ainda acaba atrapalhando o digital? Eu digo que não é atrapalhar. Precisa de uma evolução ainda. Legal. Por exemplo, os tabelionatos, os registros públicos, eles estão começando a se adaptar para ser tudo, digamos, virtual, digital. Porque se não for assim, as coisas não vão parar, não vão andar. E é uma questão de cultura também, sabe? Legal. Então, eu entendo que não está atrapalhando. Né? Tu busca alternativas para o cliente. Aqui não é digital, tem que buscar o documento de forma material, presencial. Não tem problema. Né? Tu vai acabar fazendo o teu trabalho da mesma forma. Sim. Talvez não no mesmo tempo que fosse no digital. Mas tu vai cumprir com a tarefa e tu vai apresentar. Inclusive se for uma questão de prazo, que é importante. Né? Então eu acredito que os tabelionatos, os registros de imóveis e outros órgãos públicos estão já se adaptando e se amoldando ao digital para poder oferecer para o cliente deles um trabalho melhor, um serviço melhor. Interessante. Isso é muito interessante. Eu fiquei agora na dúvida que tu comentou sobre... Eu tava pensando na LGPD ali, que tu comentou sobre multas e tal. Tem alguém que fiscaliza? Existe um órgão para fiscalizar as empresas da LGPD? Sim, tem um órgão que fiscaliza, que fica em Brasília. E na prática, é isso que os juristas falavam até então. Como essa fiscalização vai se dar na prática? Né? Hoje, eu não vi nenhuma empresa sendo autuada ainda. Porque a empresa, se caso descumprir com a LGPD, ela pode sofrer uma notificação. Não necessariamente ela vai receber uma multa sobre 2% do faturamento. Sim. Então depende muito de cada caso concreto. Mas existe sim um órgão fiscalizador. Bom. Legal. E tu comentou que tu tem muito interesse com blockchain e criptoativos, né? De onde surgiu esse interesse? Tu já tá acostumado a esse mercado há bastante tempo? Ou foi na pandemia também que acabou... Tu sabes que não, esse assunto surgiu quando eu resolvi
já resolvi empreender antes de setembro de 2022. Mas começou a nascer em setembro de 2022 esse assunto pelo interesse em tecnologia blockchain e criptativos. Então, quando eu resolvi ter o meu escritório digital, eu disse assim para mim mesmo, eu preciso começar a estudar um direito diferente para poder atender os clientes nas demandas que vão surgir, já pensando no futuro. Legal. Né? E aí, Tu tá, de uma certa maneira, tentando antecipar o futuro e já está posicionado nesse mercado. Né? Exatamente. E é curioso porque quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu busquei artigos, muita pesquisa na internet, me aprofundar no assunto, porque eu era leigo no assunto. E também não existia ainda a legislação sobre isso. Nenhuma. E aí, em dezembro de 2022, foi promulgada a lei dos criptoativos, que ela regulamenta as empresas que captam os criptoativos, as empresas que passam a regulamentar isso. E aí, claro, ela tem um período ainda, ela não está sendo aplicada de 180 dias, se não me engano, agora em junho vai ter validade essa legislação. E essa legislação aplicada às empresas e criptoativos que são chamadas de exchanges, que são as corretoras. Né? A gente ouve muito falar na Europa, nos Estados Unidos, porque lá há muito tempo já começou a questão da tecnologia blockchain. No Brasil começou, se não me engano, em 2008, 2009 com a Bitcoin, que é uma criptomoeda. Mas muito devagarinho, né? Teve vários problemas, digamos assim, no andar da carruagem, né? As pessoas já associam a questão de pirâmides, né? Automaticamente. Toda a história do passado. Mas no meu entendimento, voltando a falar que eu falei antes sobre a questão da Web 2 e Web 3, que entra a questão da tecnologia blockchain e criptoativos. Porque se a gente for parar para pensar, a Web 2, que envolve as redes sociais, nós estamos passando por uma transformação e uma transição da Web 2 para a Web 3, que seria a tecnologia blockchain e criptativos. Então, no meu entendimento, eu acredito que vai acontecer como a internet nos anos 90. Então, eu não vou saber dizer para vocês se daqui 1 ano, daqui 2 anos, mas já está acontecendo na prática a aplicação da tecnologia blockchain e dos criptativos. E qual que é a diferença? Porque, por exemplo, olhando assim, tentando materializar isso, né? Algo que não é material. A Web 1 era o .com, né? O que a gente conhece é o .com. A Web 2, redes sociais. Então, tu entrar numa rede social, compartilhar os teus pensamentos, enfim. Como é que a gente consegue materializar a Web 3? Então, a Web 3... tenho que falar e explicar um pouquinho da tecnologia blockchain, por favor. Boa. Eu gosto de fazer um raciocínio e uma analogia. Imagina um grande livro-razão. Antigamente, as pessoas iam no registro de imóveis, anotavam lá o seu nome, o número da matrícula, o endereço tal, e fica lá registrado no livro-razão. Então, a tecnologia blockchain ela veio como uma espécie de livro-razão, onde são armazenadas informações no digital, de forma descentralizada e com segurança. Tá? É uma novidade, até porque na prática, se tu for ver, é difícil entender como se aplica. Né? E é uma rede de blocos como se fossem unidos por nós. Né? E essas informações é uma transformação do armazenamento de dados. Legal. Tá? E aí surge também os criptoativos, que as criptomoedas é uma espécie de criptoativo. Como exemplo de criptomoeda tem a Bitcoin, a Ethereum, que são conhecidas como ativos virtuais. O Banco Central não identifica como moeda real, mas como ativo virtual. Então, a legislação, o Banco Central, a CVM, os órgãos envolvidos com isso já estão percebendo a necessidade de criar uma regulação. Tanto é que surgiu a lei dos criptoativos voltada para as empresas que trabalham com isso. E essas empresas vão ter que se adaptar com essa legislação. E não sei se vocês lembram que teve o caso da FTX nos Estados Unidos que entrou em falência. Sim. Então, um ponto bem importante, porque muito da legislação que surgiu em dezembro de 2022 foi com base nessa questão da própria falência da FTX. E lá,
a própria legislação não tinha uma segregação patrimonial. O que é isso? O investidor coloca dinheiro na corretora. E aí a corretora pode usar desse dinheiro para fazer outros investimentos. Como se fosse uma instituição financeira. Sim. Você faz uma aplicação no banco, o dinheiro está lá. Por exemplo, uma poupança. O dinheiro está lá, vai tendo remuneração. E com essa corretora, usou o dinheiro dos investidores para outros fins e acabou quebrando. E no Brasil, na época da criação da legislação, tinha uma cláusula explicando para manter a segregação patrimonial, ou seja, não misturar o patrimônio investido dos investidores com a corretora. E isso foi retirado. Então, isso pode causar uma certa insegurança para quem quer investir no Brasil. Então, eu entendo que é mais para investidores mais arrojados, mas nada impede que com a evolução do tempo vai surgir outras regulações que possam talvez prevenir esse direito. E tu comentou que o Banco Central, um país, não identifica essas moedas digitais como moedas reais, né? Mas sim como criptoativos. Ativos digitais. Ativos digitais. Só que hoje, se a gente para analisar, para pensar um pouco, a moeda dos nossos governos não é lastreada em nada, né? Hoje não tem... o dólar foi a última moeda que parou de ser lastreada no ouro, né? Que era antigamente o Brasil. O real já foi... Não o real, mas outras moedas do Brasil já foram lastreadas no ouro. E hoje a gente não tem mais essa segurança com as moedas reais, né? E por que com as moedas digitais a gente fica com aquele pensamento, pô, será que é seguro isso? Exatamente, boa pergunta. É a questão do lastro. Porque algumas pessoas perguntam, qual é o lastro do real? Não tem. É o Brasil. Qual é o lastro da criptomoeda? Então, isso pode causar uma certa insegurança. Agora, o próprio governo está criando o real digital também, por conta da tecnologia blockchain, dos criptoativos, porque, no meu entendimento, toda essa questão vai se tornar virtual e digital, né? E um exemplo que eu trago aqui para vocês é para o direito imobiliário. Legal. Porque vamos pensar como essa tecnologia blockchain é aplicada para o direito imobiliário. Não tem regulação sobre isso ainda. Não tem. Mas estudando, escrevendo alguns artigos também sobre esse assunto que me fascina muito, né? Sou muito curioso, eu gosto de buscar informações para poder, quando chegar uma situação concreta, já poder ajudar o cliente, né? Mesmo não tendo uma regulação para isso. Estar na frente, digamos assim, né? E estar mais preparado. Aí eu digo, advogado nunca está preparado, ele sempre precisa se atualizar e buscar mais informações, porque a gente aprende muitas vezes com o cliente, e isso é bem importante, aprender com o cliente e saber ouvir também, sabe? Porque o advogado não sabe tudo. E eu muitas vezes aprendi com o negócio do cliente. Com o nosso cliente. E isso é fantástico. É isso que me fascina também como advogado, aprender com o cliente. É um estudante eterno, né? Exatamente. Tá sempre aprendendo, sempre se atualizando. Exatamente. E aí, voltando a falar do mercado imobiliário e aplicação da tecnologia blockchain, nós temos hoje a possibilidade de compra e venda de imóveis por meio de tokenização. Porque os tokens também é uma espécie de criptoativo. Tem as criptomoedas e tem os tokens. A tokenização ela não foi falada nessa última legislação dos criptoativos. Não foi comentado sobre nada. Na prática, a gente não sabe quem vai regular, se é a CVM, se é o Banco Central, né? Porque existem alguns tipos de tokens, né? E o tipo de token que está sendo utilizado para compra e venda de imóveis é os NFTs, que são não fungíveis. Só te interrompendo antes. O token, ele seria como se fosse uma chave virtual que te dá acesso a um cofre, que te dá direito a alguma coisa. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Imagina que o token pode ser sinônimo de uma fração, mas no digital. Pensa numa fração, falando de imóveis. Sim. E aí, o primeiro exemplo que aconteceu foi no Rio Grande do Sul. Foi de uma startup, a NetPaces, que ela criou a possibilidade das pessoas adquirirem uma fração de um imóvel por meio da tecnologia blockchain. Legal. E ela provocou o Tribunal de Justiça, a Corregedoria de Justiça do Rio Grande do Sul, que criou um provimento sobre isso.
Esse provimento ele permite a compra e venda de imóveis por meio de permuta por tokenização e criptoativos. Então é uma novidade no país. Isso surgiu em 2021. Só que agora, com as novas tecnologias surgindo, passou a ser mais reconhecida essa situação. E como funciona na prática? A própria NetSpaces, que é uma startup, fintech, você tem acesso à plataforma dela, você tem uma senha, é tipo um código, né? E você tem acesso e você pode comprar uma fração de um imóvel. Claro que o imóvel tem que estar à disposição para esse tipo de negociação. Né? E aí você pode comprar 10%, 20% do imóvel por meio dos tokens. Na prática ainda, envolve registro de imóveis e tabelionato, uma escritura pública. Porque, na verdade, o imóvel fica em nome da pessoa que tem a propriedade real, mas no mundo digital a pessoa passa a ter uma fração do imóvel. E isso está sendo discutido ainda pelos juristas, porque no mundo real existe a matrícula. Sim. E tu estás, então, passando a matrícula do mundo real para o mundo digital. Então, não tem uma regulação sobre isso ainda. Porém, o Rio Grande do Sul permitiu, por meio deste provimento, essa condição, permitindo a compra e venda por meio de tokens. Que legal. E aí surgem os chamados smart contracts, que são contratos inteligentes. E digamos que você faz uma compra hoje, um contrato de compra e venda de imóvel. Existe um contrato de promessa de compra e venda físico. Sim. E aí, com essa tecnologia, esse mesmo contrato ele passa a ser um smart contract digital. Porém, nós como advogados, nós orientamos ainda, como não existe uma regulação, fazer os dois contratos. Sim. Fazer o contrato tradicional e mais o smart contract, para ter uma segurança jurídica. Sim. Porque ainda depende de uma regulação. Então, este exemplo prático, no meu entendimento, vai ser uma nova oportunidade de investimento. Não é que vai acabar a forma tradicional da compra e venda de imóveis. Isso vai muito tempo ainda. A gente não sabe como vai se comportar o mercado imobiliário quanto a isso. E tanto é que o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, que é o COFESE, criou um regulamento, um regimento, na verdade, possibilitando o registro de ativos digitais por meio desta tecnologia. Então, o Cresci, como as pessoas falam, que é o Conselho de Corretores, já está vislumbrando essa necessidade de adaptação. E, ao mesmo tempo, os tabelionatos e registros de imóveis também estão fazendo movimentos, porque vai surgir essa nova modalidade de negócio. Sim. E eles têm que estar adaptados com essa tecnologia. E essa compra e venda de tokens lastreados num imóvel funcionaria, só para tentar eu entender também e quem está assistindo também. Seria mais ou menos como se fosse uma bolsa de valores, onde tu consegue comprar o ativo, tu não é dono completo daquela empresa, tu consegue comprar aquele ativo, tu não consegue tirar ele de dentro da corretora e usar ele para alguma coisa, ele só está lá dentro. É mais ou menos isso, assim, então, de grosso modo? De grosso modo, pode ser entendível que sim, porque os tokens eles podem ser considerados valores imobiliários ou não. Né? Porque se for valor imobiliário, é como se fosse uma espécie de estar na bolsa de valores. Entendi. Mas, nesse caso específico, os estudiosos, os juristas ainda estão estudando a possibilidade se é considerado o valor imobiliário ou não. Porque daí segue toda uma regra específica se for valor considerado o valor imobiliário. Sim. Então, se não for, fica dentro da própria tecnologia blockchain, gravada essa informação, com segurança, só tem acesso quem usa a ferramenta, não é público, né? E esse teu questionamento faz por me lembrar que na matrícula do imóvel, pergunto a vocês, como que fica? Eu comprei, por exemplo, 10% do imóvel. Como fica na prática a matrícula do imóvel? Por meio desse provimento, fica registrado uma verbação informando 10% a título de tokenização do valor X, que é equivalente ao valor de mercado do imóvel. Então, a publicidade ela fica na matrícula do imóvel. Legal. Hoje já acontece isso. Já acontece isso hoje. Já acontece isso.
E no meu entendimento, isso vai ser uma nova oportunidade de negócios para as imobiliárias e corretores de imóveis. Né? E aí surge uma dúvida, que até escrevi um artigo sobre isso. Como fica a comissão dos corretores de imóveis nessa compra e venda? Ainda não tem uma regulação para isso. Não. Eu defendo que tem que manter a comissão. Porque pensa, o cliente tem as novas tecnologias, você quer visitar o imóvel, você pode até visitar de forma digital o imóvel, um apartamento, por exemplo, e vai precisar de uma pessoa para auxiliar quanto a isso. Então eu acredito que vai surgir uma regulação, o próprio COFES vai permitir que isso continue sendo aplicado na prática, mas ainda é uma incógnita. Né? E no meu entendimento é uma nova forma, um novo meio de investimento. Legal. Eu acho que esse mercado de blockchain e criptoativos ainda tem muito a evoluir, né? A gente está ainda muito com o esboço disso, só está muito no início, está muito imaturo ainda. A gente vê esse exemplo na prática, né? Tem dificuldade para entender de como que funcionaria, como que é. E querendo ou não, fazer essa analogia de, será que comprar um token é que nem comprar uma ação? É errado. Porque são coisas diferentes. São coisas distintas. Só que o problema é que a gente não consegue entender como que funciona. Exato. Hoje a gente já tem um mercado de capitais consolidado, a gente sabe como é que funciona. Tu vai ali na Bolsa de Valores, tu faz o que tu quiser lá e tu sabe os teus direitos, os teus deveres. Já na tokenização, na blockchain, tu não tem isso ainda, né? Não tá mapeado para as pessoas ainda como o que tu pode fazer, o que não pode, o que é errado, o que é certo, né? Então, eu entendo que tem muito a evoluir ainda. Exato. Por isso que é importante essa consultoria, assessoria jurídica para quem pensa em investir dessa forma, porque ela é assegurada no direito. De certa forma, tem segurança. Não tem regulação ainda, mas a norma já existente, ela possibilita criar mecanismos para ter segurança nesse tipo de investimento. Né? Todo o teu exemplo, Ronaldo, foi no mercado imobiliário, né? Que é aquilo que tu pesquisou e tal. Tu acha que tem algum outro mercado que esteja indo para esse caminho também? Sim, a questão do próprio direito bancário. A própria questão de mudar, digamos assim, ter uma aplicação da tecnologia blockchain para bancos e instituições financeiras. É uma possibilidade também. Como se fosse, por exemplo, um CDB? Algo desse tipo? Algo desse tipo. Só que ainda está muito em construção, precisa ainda de regulação para isso. Né? O direito médico também é uma área que pode aplicar a tecnologia blockchain. Por exemplo, na questão de armazenar os dados do paciente. Né? Criar uma tecnologia específica para isso. Na própria questão de você chegar no médico, ele, digamos assim, clica lá na tecnologia blockchain, já vem todo o teu histórico. Sim. Por onde você passou. E uma curiosidade que eu descobri, digamos assim, num evento da OAB que eu participei online, que a própria vacina, o controle do governo do Covid, usa a tecnologia blockchain para arquivar a nossa identificação das vacinas. Legal. Hoje, atualmente usa isso. Usa isso. Que legal. Para ver o potencial, né, que tem. Muitas vezes a gente nem percebe no nosso dia a dia, mas já tem uma tecnologia blockchain por trás. Por trás. Exatamente. Principalmente agora que cada vez mais a gente vê as inteligências artificiais tomando conta de muitas funções do nosso dia, né? Por mais que a gente não perceba. Mas aquela mensagem automática que vem da operadora no nosso celular é uma inteligência artificial fazendo aquilo, né? Exatamente. Que bacana. Eu tava pensando quando eu conversei com meu irmão gosta bastante desse assunto, ele comentou sobre, creio que o Atlético Mineiro ou o Cruzeiro, que no ano de 2021 estavam explorando o ingresso ser num formato de token. Tu apresenta na hora de entrar e tu cria como se for... Não precisava do ingresso físico, mas dentro da tecnologia de blockchain. Eu pensei, nossa, que legal. Mas tu vê o potencial real que tem isso, né? De armazenar dados, que nem tu falou do médico, pegar todo o histórico, é muito mais do que só um ingresso de jogo. Todo o histórico de um paciente a um clique de distância, né? Porque hoje é muito confuso, é muito complexo isso, tu conseguir saber o que aquele cliente já passou, que cirurgia, que procedimento ele já passou, né? Exato. E na minha visão, essa tecnologia blockchain, criptoativos, ela está em constante transformação e eu acredito que vai ser como a internet. Ela vai surgir e as pessoas vão ter que se adaptar e nós, como advogados, vamos ter que buscar soluções jurídicas para poder complementar e auxiliar os clientes, para dar mais segurança. Sabe? E isso é muito desafiador ao mesmo tempo. Eu acho que o desafio que está aí para os advogados e
pro Brasil, pro mundo, né? Exato. É muito grande. É. E chega num ponto que a gente vai se adaptar a isso e não vai nem perceber o quanto é necessário. Hoje, por exemplo, vocês estão trabalhando aqui, acabou a internet, caiu a internet. O que vocês fazem? Fica assim, vou esperar voltar. Não consigo fazer nada. Preciso da internet para trabalhar. Sim. Daqui a pouco vai ser isso com blockchain também, né? Vai virar um negócio tão necessário que tá fazendo parte do teu dia e tu só vai perceber, pô, tô sem. Às vezes o blockchain é aquela funcionalidade, aquela ferramenta que é obscura aos nossos olhos, mas acaba sendo muito importante, né? Acaba dando funcionalidade para muitas coisas. Mas, Ronaldo, partindo para a última pergunta, se tu tivesse hoje que dar uma dica para alguém, seja aquela pessoa que está cursando advocacia, que já tem um negócio pequeno, que está te assistindo, que tem interesse, que dica que tu daria? Então, boa pergunta. Eu digo que essa dica, essa mensagem, eu deixaria para 4 níveis de pessoas. As pessoas que pensam em estudar direito, independente da idade. As pessoas que estão estudando direito. As pessoas que estão empreendendo na advocacia, né? Seja iniciando ou continuando, como eu. Né? E para os escritórios e os advogados que atuam há muito mais tempo no mercado. Eu gosto de usar uma frase que é de autor desconhecido, que a minha mensagem seria o seguinte, que o advogado ele não pode ser um turista na profissão, porque o turista foge da vida. O advogado deve ser o viajante, porque o viajante sabe apreciar a vida. Então isso é muito relevante na questão da advocacia. E com isso, consequentemente, você vai ter uma satisfação pessoal, profissional, você vai ser reconhecido no mercado e, por consequência, vai te trazer credibilidade. E o que é o mais importante na visão minha como advogado são os clientes. Os clientes são a chave do negócio. Porque os clientes vão te oportunizar a abertura de novos negócios, novas portas. Porque sem os clientes, eu não seria advogado. Então, o cliente é a base do negócio. Legal, é uma boa dica. Acho que todo mundo que tem um pouco de interesse vai levar em consideração essa dica. Essa do turista eu gostei dessa frase aí, eu gostei. E não aplica só para advocacia, né? Claro, aplica para todas as profissões. Nem profissões, né? Aplica para nossa vida. Para a vida também, com certeza. Para a própria vida. Com certeza. Exato. Ronaldo, muito obrigado por participar de um programa com a gente. Foi a primeira vez que a gente abordou esses assuntos aqui. Eu tenho certeza que tinha muita gente aguardando esse tipo de assunto, né? Então, fica a nossa honra de te receber aqui. Foi muito importante a gente falar sobre isso. Foi muito bom te conhecer um pouco da tua história e um pouco daquilo que tu tem evoluído cada vez mais nesses assuntos aí que ainda não são tão usuais, vou dizer assim, tão comuns, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui, poder falar um pouquinho sobre tecnologia blockchain e criptoativos, que é uma das áreas que eu, inclusive, estou fazendo uma especialização nessa área. Esqueci de comentar também sobre isso. Então, eu busquei no mercado uma especialização sobre isso, que é a segunda que está no país, em andamento. Então, como eu digo, o advogado é o eterno aprendiz. Legal. Bom que tu tocou nesse assunto, eu queria te pedir, desculpa, a questão da última pergunta, vai ter mais uma. Perdão. Daqui pra frente, quem vai ser o Ronaldo? O que tu tá buscando? Teus objetivos futuros? O que tu quer alcançar? Eu digo assim, o Ronaldo, na minha visão, continua sendo advogado. É uma coisa minha, um desejo, é um sonho. Tem que ter um propósito. Se tu não tem propósito, tu não vai conseguir atingir seus sonhos. Perfeito. Então, o meu propósito é continuar sendo advogado. Se eu continuar a poder auxiliar os clientes, né, aproximar mais colegas também como parcerias, que é muito importante ter parceria no empreendedorismo, né, independente das áreas de atuação. Então, eu me vejo como um advogado, um eterno advogado empreendedor. Muito boa resposta. Muito bom. Ronaldo, muito obrigado pela tua participação. Abre esse momento agora, se tu quiser compartilhar o teu Instagram para o pessoal te seguir. Onde que eles te acham? Site, talvez. Fica à vontade. O meu Instagram é @RonaldoEmer. Show. E tem o Facebook também, que é Ronaldo Emer. Legal. Facebook, que é bem importante, inclusive. Continua sendo uma Para todo mundo que tiver importante. dúvida, não souber como escrever, tá na descrição aí. Tá na descrição, é isso. Muito obrigado, Ronaldo, pela tua participação. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o like, se inscreve no canal, segue o Ronaldo nas redes sociais.
Segue o Braducast nas redes sociais, é importante dizer. A gente tá em todo lugar também, só colocar Braducast. E é isso. E é isso, muito obrigado.